O que é o jejum para você? Como está a sua vida de jejum? E se eu te dissesse que um dos homens mais influentes do cristianismo passava 21 horas sem comer 2 vezes por semana, toda semana durante décadas? John Wesley, o fundador do metodismo, um homem que pregou mais de 40 mil sermões, viajou 400 mil quilômetros a cavalo e transformou a Inglaterra do século XVIII. Mas aqui está o que ninguém te conta. Wesley se recusava a ordenar pastores que não jejuassem regularmente. Você ouviu direito. Se você não jejuava, você não servia. Por quê? O que esse homem enxergava no jejum que a maioria de nós ignora completamente? Toda sexta-feira, do pôr do sol de quinta até às 15 horas, Wesley não tocava em comida. Apenas água, apenas chá, apenas Deus. Isso não era fanatismo, era método, era poder espiritual concentrado. E o que Wesley descobriu nessas horas de fome e oração pode revolucionar completamente sua vida cristã. Você está pronto para descobrir o segredo que transformou um estudante comum de Oxford no maior avivador da história britânica? Então continue assistindo, porque a história que você está prestes a ouvir vai desafiar tudo o que você pensa sobre disciplina espiritual. Mas antes de entendermos o poder do jejum de Wesley, precisamos conhecer o homem quebrantado que ele foi. Oxford, 1725. John Wesley tinha 22 anos quando percebeu que sua religião era vazia. Filho de pastor anglicano, estudante brilhante em Oxford, conhecia toda a teologia, citava os pais da igreja de cor, mas seu coração, frio como pedra. Em 1725, ele leu A Imitação de Cristo, de Thomas à Kempis, e ficou devastado. Aquelas palavras sobre renúncia e santidade o despedaçaram por dentro. Ele percebeu, eu sou um cristão de aparências. Wesley começou a buscar algo mais. Junto com seu irmão Charles e outros estudantes, formou o Clube Santo, em Oxford. Os outros estudantes zombavam deles, chamando-os de metodistas, por causa dos seus métodos rígidos de piedade. Eles oravam por horas, visitavam prisioneiros, ajudavam os pobres e jejuavam. Toda quarta e sexta-feira. Mas algo ainda estava errado. Geórgia, 1735-1737. Wesley foi como missionário para a colônia da Geórgia, na América. Seria sua grande chance de converter os selvagens e provar sua santidade. Foi um desastre completo. Ele era legalista, inflexível, arrogante. As pessoas o odiavam. Um romance fracassado com Sophia Hopkins terminou em escândalo. Wesley fugiu de volta para a Inglaterra em desgraça, temendo ser preso. No navio de volta, durante uma tempestade terrível, Wesley teve certeza que ia morrer. E percebeu com horror. Eu tenho medo da morte. Em seu diário, 24 de janeiro de 1738, ele escreveu palavras devastadoras. Fui para a América converter os índios, mas quem me converterá? Todos aqueles anos de disciplina, de jejuns, de orações, de obras religiosas, e ele ainda não tinha paz. Wesley estava quebrado, espiritualmente falido. Todas as suas práticas ascéticas não tinham gerado a transformação que ele desesperadamente buscava. O jejum, as orações, as boas obras, nada disso havia tocado seu coração de pedra. Ele precisava de algo que a religião não podia dar. Ele precisava de uma revelação. Aldersgate Street, Londres, 24 de maio de 1738. 3 meses depois de voltar humilhado da América, John Wesley estava espiritualmente exausto. Naquela noite de quarta-feira, 24 de maio de 1738, ele foi relutantemente a uma reunião na rua Aldersgate. Alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. E então aconteceu. Cerca das 9 horas menos um quarto, Wesley escreveu em seu diário. Quando ele descrevia a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e me foi dada uma certeza de que Ele havia tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Aquele coração frio finalmente ardia. Wesley finalmente entendeu.
Salvação não vem por obras religiosas, vem pela fé, pela graça, pelo sangue de Cristo. Mas aqui está o que é fascinante, e o que muitos não percebem. Wesley não abandonou o jejum depois dessa experiência, ele o intensificou. Por quê? Porque agora ele entendia o propósito correto do jejum. A transformação do entendimento. Antes de Aldersgate, Wesley jejuava tentando conquistar a salvação, tentando merecer o amor de Deus através da autonegação. Depois de Aldersgate, Wesley jejuava como resposta à graça, como um meio de graça, um canal através do qual Deus derrama poder espiritual sobre aqueles que já são salvos. A diferença é tudo. Wesley começou a ensinar que jejum não é sobre ganhar o favor de Deus. É sobre criar espaço para que Deus trabalhe em você. É sobre quebrar o poder do apetite carnal e fortalecer o espírito. Em seu sermão sobre o jejum, pregado anos depois, Wesley declarou: "É certo que o corpo seja incomodado e fragilizado, de modo que a alma possa ser mais vigorosa e saudável." Ele via 3 razões principais para jejuar. Primeiro, jejuar como humilhação diante de Deus, reconhecendo nossa dependência total dele. Segundo, jejuar para mortificar as obras da carne, os desejos e paixões que nos afastam de Deus. Terceiro, jejuar para demonstrar seriedade em nossas orações, especialmente em momentos de decisão crucial. Wesley transformou o jejum de uma tentativa patética de impressionar Deus em uma arma espiritual poderosa. E os resultados foram explosivos. Inglaterra, 1739 a 1791. Depois de Aldersgate, John Wesley se tornou uma força imparável. Ele começou a pregar ao ar livre, algo escandaloso para um sacerdote anglicano. Milhares se reuniam nos campos para ouvi-lo. Avivamento varreu a Inglaterra. Mas Wesley nunca abandonou suas disciplinas, especialmente o jejum. Toda sexta-feira, religiosamente, ele jejuava, do pôr do sol de quinta-feira até aproximadamente 15 horas de sexta-feira. Nada de comida, apenas água e chá. Quando quebrava o jejum, era com uma refeição simples: caldo, pão, algo leve. E não era só sexta. Wesley jejuava pelo menos 2 vezes por semana, seguindo o padrão de Didaquê, o manual da igreja primitiva do 2º século. A disciplina de Wesley era metódica, daí o nome metodismo. Ele acordava às 4 da manhã, todo dia, por décadas. Orava por 2 horas. Estudava as escrituras, depois pregava, visitava os doentes, organizava sociedades religiosas. Mas o jejum era o núcleo disso tudo. Wesley via o jejum como parte de uma tríade de obras de piedade: oração, leitura das escrituras e jejum. Eles trabalhavam juntos. Durante o jejum, ele orava mais intensamente, lia a Bíblia com mais foco, buscava a direção de Deus com mais clareza. E Deus respondia. A exigência radical. Aqui está algo que vai chocar você. Wesley se recusava a ordenar homens para o ministério a menos que eles jejuassem regularmente. Isso mesmo, se você queria ser pastor metodista sob Wesley, você tinha que jejuar pelo menos 2 vezes por semana, sem exceções. Por quê? Porque Wesley acreditava que um pastor que não consegue dominar seus apetites físicos não tem autoridade espiritual para liderar outros. Ele escreveu: alguns alegaram deficiência de saúde, mas essa alegação será válida? É certo que há certo grau de fraqueza corporal que deve isentar um homem de jejuar, mas o jejum que ordenamos é tão moderado que dificilmente pode prejudicar alguém. Wesley estava convencido. O jejum não era opcional para líderes cristãos sérios. E funcionou. O metodismo explodiu. Em 1791, quando Wesley morreu aos 87 anos, havia mais de 70 mil metodistas na Grã-Bretanha e 43 mil na América. Wesley havia pregado mais de 40 mil sermões, viajado cerca de 400 mil quilômetros, a maior parte a cavalo.
escrito centenas de livros e tratados. Aos 87 anos, ele ainda estava pregando diariamente. Como? Disciplina, oração e jejum. O homem que descobriu que obras religiosas não salvam, também descobriu que disciplinas espirituais libertam poder sobrenatural naqueles que já foram salvos. Wesley provou que graça e disciplina não são inimigas. Elas são aliadas. A aplicação para a vida. Então, o que a vida de jejum de John Wesley significa para você hoje? Vamos ser práticos. Lição 1. Jejum não é sobre merecer, é sobre receber. Wesley aprendeu da maneira mais difícil. Você não pode jejuar para ganhar a salvação, mas você pode jejuar para abrir canais de graça depois que já foi salvo. O jejum não muda a atitude de Deus em relação a você, muda a sua atitude em relação a Deus. Quando você nega seu corpo, você aguça seu espírito. Você cria espaço. Você diz: Deus, eu preciso de ti mais do que preciso desta refeição. Wesley chamava isso de meio de graça, um canal através do qual o Espírito Santo flui com mais liberdade. Lição 2. Jejum é treinamento espiritual. Wesley via o jejum como um atleta vê o treino. Você não treina para impressionar o treinador, você treina para fortalecer o corpo. Da mesma forma, você não jejua para impressionar Deus, você jejua para fortalecer sua alma. Toda vez que seu estômago ronca e você escolhe orar em vez de comer, você está treinando. Você está ensinando seu corpo. Você não manda aqui, o Espírito manda. É como musculação espiritual. Lição 3. Comece pequeno, mas comece. Wesley jejuava do pôr do sol de quinta até às 15 horas de sexta, cerca de 21 horas, sem comida. Você precisa fazer isso? Não necessariamente, mas você precisa começar em algum lugar. Que tal pular uma refeição por semana e usar esse tempo para orar? Que tal jejuar do café da manhã até o jantar uma vez por semana? Que tal fazer um jejum de 24 horas uma vez por mês? O ponto não é a duração. O ponto é a disciplina. O ponto é dizer: minha alma tem fome de Deus mais do que meu corpo tem fome de pão. Lição 4. Combine jejum com propósito. Wesley nunca jejuava por jejuar. Ele jejuava com propósito. Antes de decisões importantes, quando buscava a direção de Deus, quando intercedia por almas perdidas, quando precisava de poder espiritual para uma tarefa. Não jejue mecanicamente, jejue intencionalmente. Você está enfrentando uma decisão difícil? Jejue e ore. Você está em guerra espiritual? Jejue e busque a Deus. Você quer ver avivamento? Jejue e clame. Lição 5. Jejum expõe ídolos. Sabe o que jejum faz? Ele revela o quanto você é dependente de coisas que não são Deus. Quantas vezes você come não porque tem fome, mas porque está entediado, ansioso, triste, estressado? Comida se tornou seu conforto, seu prazer, seu escape. O jejum quebra isso. O jejum diz: apenas Deus me satisfaz. Wesley entendeu: se você não consegue controlar o que entra na sua boca, você não vai conseguir controlar o que sai dela. Aqui está meu desafio para você. Faça o que Wesley fez. Não pelos próximos 50 anos, mas pelas próximas 4 semanas. Um dia por semana, durante 4 semanas, jejue de uma refeição. Use esse tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus. Veja o que acontece. Wesley descobriu que o jejum libera poder espiritual, clareza mental, sensibilidade ao Espírito Santo. Você vai descobrir também, porque a mesma graça que transformou Wesley está disponível para você. O legado e o camado. Wesley, aos 87 anos. Em 2 de março de 1791, John Wesley estava morrendo.
Aos 87 anos, depois de uma vida inteira de serviço incansável, seu corpo finalmente estava desistindo. Mas a sua mente estava clara, e suas últimas palavras foram poderosas. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Wesley morreu cercado de amigos, tendo cumprido sua missão. Ele havia transformado a Inglaterra, plantado igrejas em 3 continentes, treinado milhares de pregadores. E até o fim, ele manteve suas disciplinas. Mesmo aos 80 anos, Wesley ainda jejuava regularmente, ainda orava por horas, ainda pregava diariamente. Ele provou que uma vida de disciplina não é uma vida de legalismo, é uma vida de liberdade. O legado de Wesley não é apenas o metodismo, é um modelo de vida cristã vibrante. Ele nos ensinou que, primeiro, salvação vem pela graça, através da fé. Não por obras, mas obras fluem de uma fé genuína. Segundo, disciplinas espirituais não salvam você, mas elas transformam você depois que você é salvo. Terceiro, jejum não é sobre religiosidade, é sobre proximidade com Deus, é sobre poder espiritual, é sobre domínio próprio. Quarto, você não consegue liderar outros se não consegue liderar a si mesmo. Um pastor que não consegue controlar seu apetite não tem autoridade espiritual. Wesley viveu 87 anos, pregou 40.000 sermões, viajou 400.000 quilômetros, escreveu centenas de livros, e durante todo esse tempo ele jejuava pelo menos 2 vezes por semana. Aqui está a pergunta que sua vida nos faz. Se Wesley, com toda aquela atividade, com toda aquela demanda, com toda aquela pressão ministerial, ainda encontrava tempo para jejuar e orar, qual é a sua desculpa? Você está ocupado demais? Wesley estava mais ocupado. Você está cansado demais? Wesley viajava a cavalo, pregava ao ar livre no frio, dormia em celeiros. Você não tem tempo? Wesley acordava às 4 da manhã. A verdade é esta, não é que você não tenha tempo para jejuar e orar, é que você não considera isso prioridade. Então aqui está o chamado final. Seja um metodista, não necessariamente da denominação, mas do espírito. Seja metódico em sua busca por Deus. Seja disciplinado em suas práticas espirituais. Seja intencional em sua jornada de santidade. Wesley não era perfeito, ele era humano, cometeu erros, tinha falhas, mas ele fez uma coisa certa. Ele levou a sério o chamado de Jesus para a negação própria. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jejum é uma das formas mais práticas de negação própria. É dizer: Jesus, eu escolho te seguir mesmo quando custa algo, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando meu corpo grita por conforto. Deixe-me terminar com isto. Wesley era um homem comum. Ele não tinha superpoderes. Ele não era especialmente talentoso. O que ele tinha era disciplina, consistência e uma fome insaciável por Deus. O mesmo Espírito que capacitou Wesley mora em você. A mesma graça que transformou Wesley está disponível para você. O mesmo Deus que usou Wesley poderosamente quer usar você. Mas você precisa se posicionar. Você precisa criar espaço. Você precisa pagar o preço. E o jejum é parte desse preço. Não porque Deus exige, mas porque funciona. Funciona para quebrar o poder da carne. Funciona para clarear sua mente. Funciona para sensibilizar seu espírito. Funciona para liberar poder sobrenatural em sua vida. Wesley provou isso durante 60 anos de ministério ininterrupto. Agora é sua vez de provar. Se esta história impactou você, se você quer mais conteúdo sobre disciplinas espirituais, sobre vidas de grandes cristãos, sobre como crescer na graça, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e deixe um comentário dizendo: vou jejuar. Porque quando você jejua, você está se juntando a uma linhagem de gigantes da fé, de Daniel a Jesus, de Paulo a Wesley, de Wesley até você. E Deus vai honrar sua busca. Que o Deus de John Wesley seja o seu Deus.
Que a disciplina de John Wesley inspire sua disciplina e que o poder que transformou John Wesley transforme você. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém.